Teorias do desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Joanílio Rodolfo Teixeira, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos então voltar ao nosso caminhar aí, nossa carruagem, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho de Walras e do Vilfredo Pareto. Perfeito. Antes de chegar em Marx, porque Marx a gente pode fazer um suspense maior, né? Podemos sim. Bom, Walras é interessante porque inicialmente ele era engenheiro, né? E ele começou a vida de modo assim muito mal sucedido, sabe? Ele não conseguia fazer o que gostaria de fazer. Eventualmente, ele começou então a trabalhar em cima com economia. Ele foi para Lausanne, na Suíça, e começou a pensar no modelo de equilíbrio geral. Esse modelo já é baseado não mais numa teoria do valor-trabalho, mas sim utilidade marginal, né? Utilidade marginal. Daí chamar a Revolução Marginalista. Daí a Revolução Marginalista, que começa com ele, de modo forte, como pessoa muito importante, né? Mas tem alguns precursores, mas ele é a pessoa mais importante. Tem uma coisa muito interessante que eu não falei no bloco anterior e que é fundamental. Por exemplo, Ricardo, especialmente, acreditava na lei de Sé. Sé era um francês, economista, né? E que achava de novo isso, né? Que você não tem que preocupar com distribuição, não. Você tem que preocupar apenas com o sistema como existe no seguinte sentido. A oferta cria a sua própria demanda. Bom, isso depois foi amplamente questionado, né? Mas voltando agora ao Walras. Walras, ele tem um modelo em que ele incorpora pela primeira vez em economia, né, um sistema de equações simultâneas, onde tem oferta e tem demanda. E tenta mostrar o seguinte, que é possível, através... isso aí é uma coisa bastante teórica. Muita gente pensa que a coisa é automática em Walras, que você deixando o mercado funcionar, eventualmente tudo ocorre. Mas não é bem assim, não. O que acontece? Ele introduz uma personagem. Essa personagem tem um nome técnico interessante, mas que eu não vou dizer agora, mas que serve como referencial. Essa personagem só permite as trocas depois que você chega à posição de equilíbrio. Isso é, quando a oferta iguala a demanda, ou vice-versa. Aí que você procede às trocas. É uma coisa muito interessante, né? Diferentemente do que pensam muitos economistas contemporâneos. Com certeza. Muito diferente. E é outra coisa curiosa, que muita gente não sabe. Sabe que o Walras, do ponto de vista político, ele tinha alguma simpatia pelo socialismo? Interessante, né? Alguma simpatia pelo socialismo. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que a teoria walrasiana, né, equilíbrio geral, ela teve uma dinâmica muito forte. Ela permitiu incorporar muitas coisas vindas da matemática para aprimorar isso, né? para aprimorar essa abordagem. E a gente pode dizer o seguinte, que ainda hoje, atrás do pensamento neoclássico, está a teoria do equilíbrio geral. Atrás do pensamento neoclássico, né? Nos bastidores. Porque essas versões mais... com uma equação de função de produção e coisa parecida, têm sido muito questionadas, né? Enquanto que o paradigma dele ainda é o referencial, porque grande parte das críticas que se faz à escola de Cambridge, por exemplo, essa versão neoclássica, não se aplicam de modo muito intenso à versão de Walras. De equilíbrio geral. Daí a importância dele, né? Sim, mas a importância da Revolução Marginalista para o pensamento econômico de modo geral, eu queria que o senhor falasse isso. Bom, ela é importante de alguns pontos de vista. Bom, primeiro, em Ricardo e em Marx, sobre qual nós falaremos depois, o que acontece? Mesmo em Smith, o lado social está muito presente. Né? O valor é um valor de trabalho, então você percebe claramente que a questão de classes sociais é fundamental. O que acontece? Com o marginalismo, você parte muito para uma economia onde o fundamental é o indivíduo. É uma teoria econômica extremamente individualista, onde as pessoas querem maximizar, né, a sua função utilidade. Bom, e aí a coisa se complica, né? A coisa se complica para o seguinte:
fica uma coisa muito subjetiva. Algo muito subjetivo. Você não pode comparar utilidade entre indivíduos, né? Entre indivíduos. Agora, por que ela foi muito importante? Porque ela, de certo modo, obscureceu a teoria do valor do trabalho. Ela trouxe para o core, né, o centro da economia, essa preocupação individualista, cada um buscando ocupar o seu espaço na economia. E, de certo modo, está atrás daquilo que nós discutimos quando discutimos Smith. Só que Smith não formalizou, enquanto que Walras formalizou. E o Vilfredo Pareto, o acusam de ter sido talvez o precursor da ideologia fascista. Qual a importância do pensamento dele para as teorias econômicas do desenvolvimento? Bom, primeiro, você de novo a gente tem que ter algum cuidado com o Pareto, né? Ele é um personagem muito interessante, porque era uma espécie de iconoclasta. Bom, em que sentido que eu estou dizendo isso? Quer ver? Ele tinha, as origens dele são do pessoal da nobreza, sabe? Da nobreza. É um destruidor de imagem, né? Era francês, mas tem um pé na Itália. Exatamente. E aí tem a coisa mais interessante, por causa do seguinte, porque embora ele fosse uma pessoa com laços, né? Na elite, na nobreza e coisa parecida, o que acontece? Ele era um crítico desse pessoal. Depois também, quando apareceram outros economistas interessantes, ele sempre foi extremamente crítico. Ele era um crítico da democracia, era um crítico... Não deixava pedra sobre pedra. Não deixava pedra sobre pedra. E algo que me fascina nele é o seguinte, porque ele não deixa pedra sobre pedra. Mas por que essa coisa, essa linha com o fascismo? Exato. Uma coisa interessante, porque, veja só, no início do fascismo, mas bem no início mesmo, ele teve algum tipo de simpatia pelo fascismo, mas depois ele foi um crítico, de novo, iconoclasta, ele foi um crítico. Agora, em teoria econômica, a parte mais interessante de Pareto é a questão da otimalidade, né? Ele acha o seguinte, que você deixando ser um funcionário de modo dentro de certa organização, o que acontece? Eventualmente você chega a um ponto em que não é possível que um ganhe sem outro perder. E esse conceito, né, de otimalidade está muito presente na economia neoclássica. Né? Daí se fala em ótimo de Pareto, né? Ótimo de Pareto. Quer dizer, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Mais ou menos é uma espécie, de certo modo, é uma espécie de jogo de soma zero, né? Jogo de soma zero. Então vamos entrar naquele que provocou uma das maiores mudanças, né, que o mundo conheceu. Nunca nenhum pensador sacudiu tanto a humanidade quanto Karl Marx. Então eu queria que o senhor entrasse um pouco na teoria marxista, um pouco sobre o valor, um pouco sobre a mais-valia. Desse uma Para quem a opulência de um lado significa miséria do outro. É quase Exato. Bom, inicialmente um pouquinho sobre a vida dele, né? Karl Marx, ele nasceu em Trier, alguns falam Trier, depende da pronúncia, né? Na Prússia. E ele começou a vida dele de estudante de quê? De filosofia, né? De filosofia. Mas muito jovem, ele tornou-se muito rebelde. E, naquela época, em filosofia, dominava o hegelianismo, né? Hegel. Bom, eu não vou falar sobre Hegel agora, que seria uma coisa complicada, mas tem a tal de tese, antítese, síntese, né? Então, é todo um processo de mudanças onde a contradição estava muito presente. Bom, então ele ficou muito preocupado com isso, mas achou que aquilo era muito metafísica. Além disso, ele foi muito influenciado no início por Feuerbach. Era um socialista, né, que estava muito preocupado com a questão da exploração do trabalho. Bom, aí podemos chegar a dois pontos interessantes. Marx começa a questionar algumas ideias de Hegel. De certo modo, ele põe de cabeça para baixo. Exatamente, põe de cabeça para baixo a pirâmide de Hegel, né? Onde a superestrutura, a estrutura mesmo fundamental é a economia.
né? Diferentemente de Hegel. Né? Em Hegel, o que acontece? Poxa, a ideologia, aquelas coisas, as ideias antecedem o mundo real. O mundo real. Marx inverte completamente isso, né? Inverte completamente isso. Mas aí vem um ponto também interessante. Marx começou a ser perseguido. Ele começou a ser jornalista, né? E ele escreveu artigos que não eram muito simpáticos. A classe, exatamente, muito simpáticos à classe dominante. Então ele teve que, eventualmente, fugir para a Bélgica. Com grau de iconoclastia também bastante elevado. Fugir para a Grécia, para a Bélgica e depois para a França e, eventualmente, para a Inglaterra. Bom, eu falei antes que ele era um crítico de Hegel, mas pegou muitas ideias de Hegel invertendo a pirâmide. Isso na parte de filosofia. Na parte de sociologia, eu diria. Da história, ou de história, ou então na parte de política. Então ele pega muito o socialismo de Proudhon e de outras pessoas importantes. Até alguns com os quais ele teve assim, uma certa interface e depois se tornaram inimigos. Né? Bakunin, que era um anarquista. Né? Bom, o que acontece? Com o próprio Proudhon ele teve um diálogo áspero. Porque Proudhon dizia, né, que... A miséria da filosofia e a filosofia da miséria. Exatamente. Você colocou exatamente... É uma crítica muito forte a Proudhon, né? Muito forte a Proudhon. Mas ele começou a se preocupar muito com o movimento sindical. E nesse momento também é bom a gente colocar um outro personagem, que é o Engels. O Engels tinha um pai que era proprietário de uma fábrica lá na Inglaterra. E o que acontece? O Engels teve muito contato com a miséria do proletariado. E muito jovem, então, ele fez um pequeno ensaio, eu vou chamar um livro mesmo, né? Em que ele tratava dessa ideia. E ele se tornou muito amigo de Marx. Ele era um pouquinho mais jovem do que Marx. Bom, então é nesse contexto que a gente junta, então, algumas ideias socialistas, né? Vindo da política, da sociologia, algumas ideias da filosofia, vindas de Hegel, invertido, e o Marx percebeu o seguinte, que faltava a ele um pouco mais de teoria econômica. E aí ele começou a ler os clássicos, especialmente Ricardo. E se tornou um crítico de Smith e de Ricardo. Mas uma grande parte da teoria dele está baseada no valor, a teoria dele está baseada no valor trabalho. Mas qual é o ponto interessante a destacar agora? Quer ver? Do meu ponto de vista. O Marx escreveu uma vez, ele fez uns rascunhos, chama-se draft em inglês, né? São os rascunhos de uma crítica à economia política, em que ele mostra o que ele pretendia fazer ao longo da vida, porque você tem que separar muito bem. Isso é antes de O Capital. Antes do Capital. Então, inclusive, lá você tem aquilo que seria escrito no Capital. Seriam os rascunhos do Capital. São os rascunhos do Capital. São os rascunhos do Capital. Exatamente. Grundrisse. Grundrisse. São os rascunhos do Capital. O que vai acontecer é o seguinte... o Marx, ele era casado, ele tinha uma família, ele teve que migrar para Londres, né? E teve muitos problemas financeiros, Bom, indo à parte mais econômica, ele percebeu o seguinte, que a teoria de Ricardo era interessante, podia ser explorada e podia ser corrigida. Esse conceito que você mencionou aí, ó, de mais-valia, é um conceito fundamental, né? Porque o que acontece? Ele pega a produção do mundo capitalista, digamos assim, e, pensando em classes sociais, ele fala o seguinte, bom, você tem um capital constante. São máquinas, equipamentos, matéria-prima e coisa parecida. Você tem o capital variável, que é o quê? São aqueles, eventualmente, seriam os fundos, né, para remunerar a classe trabalhadora. Ou você tem esses dois componentes, no início, digamos, no início do processo. É em cima disso que você gera o quê? A produção. Bom, o que acontece? Só que a produção é maior do que o capital constante e o capital variável. A esse excedente, a gente chama de quê? De mais-valia. E de onde está essa mais-valia? É a expropriação da classe trabalhadora. É roubo. É roubo. Agora, interessante, porque o Proudhon tinha dito, né, que a propriedade é um roubo. De certo modo, em Marx, você não está dizendo que a propriedade é um roubo, mas está dizendo o seguinte, né, que a apropriação do excedente pelo capitalista, de certo modo, é um roubo também. É um roubo também. Bom, aí o que acontece com o Marx ainda de coisa interessante? Ele também se preocupou muito com a política, né? Com a formação de sindicatos, com a organização dos sindicatos, da classe trabalhadora. Mas, infelizmente, ele morreu muito jovem.
Então, o que acontece? Ele publicou o primeiro livro dele, o Capital... Não o primeiro livro dele, ele publicou muita coisa primeiro antes. foi sobre aquele explorador de madeira na Alemanha e tal. Mas isso aí foi mais um ensaio, né? Foi mais um ensaio. O primeiro livro mesmo dele veio um livro fantástico, né, de história, né? Excelente. Mas o Manifesto Comunista, né? De 1848. 48, Manifesto Comunista. E ali tem algumas frases fantásticas, sabe? Mesmo para quem não gosta do marxismo, é interessante ler para ver assim aquele envolvimento, né? Por exemplo, uma frase que eu acho interessante: tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido desmancha no ar. Você não tem nada perene, né? Nada perene. Mas não é só isso. Agora, ele é importante, por exemplo, quando ele analisa que o desenvolvimento das forças produtivas acabam entrando em choque com os modos de produção. Certamente. Então, ele consegue entender o avanço do capitalismo na sua fase de cada vez mais de monopólio e até das crises gerais. Fala até das crises de 10 anos. Isso foi um aporte importante para o conhecimento e desenvolvimento. Eu diria até mais do que isso. Eu diria até mais do que isso. Quer ver? Então, ele tinha... mas deixa eu fazer um pequeno detalhe antes. Quando ele só publicou em vida o primeiro volume do Capital. E, na verdade, a leitura dos 3 primeiros capítulos do Capital é muito difícil. Ele achou que aquilo ia gerar um grande impacto imediatamente. Mas como a leitura era muito difícil, não foi o impacto que ele imaginava. Bom, aí que vem a coisa interessante, né? Ele mexe com os modos de produção. Então, ele trata da história da economia, né, e da sociedade. Desde o tempo mais materialismo histórico. Materialismo histórico, né? E uma visão dialética, né? Das contradições. Até chegar ao capitalismo. Bom, aí ele separa claramente 2 classes sociais em cima das quais ele coloca o seu esforço acadêmico, né? Ou de teoria econômica, que estaria então na classe trabalhadora e na classe capitalista. Uma explorando a outra. Bom, mas acontece o seguinte: é essa exploração que permite com que o capitalismo avance. E desse ponto de vista, a gente pode até dizer o seguinte, que ele era um pouco mais otimista do que a gente pode hoje considerar. Por causa de quê? Mesmo prevendo o fim do capitalismo. Exatamente. Ele antecipava que o capitalismo ia terminar muito mais cedo. Mas não como tragédia, mas como uma recuperação da civilização, de um modo de vida. Exato. Agora, nesse processo, eu acho que é fundamental a gente dizer algumas coisas interessantes. Bom, primeiro, né, ele trata da tal de primeiro da produção, é muito importante, né? Baseado na teoria do valor. Ele discute de modo fundamental a questão da demanda efetiva. Né? E a questão das crises, né? E quanto à crise, é bom lembrar o seguinte: alguns economistas, assim, muito pouco, que não são bons leitores de Marx, pensam que Marx pensava em moeda como se fosse apenas ouro. Não, Marx tem uma colocação em cima de moeda que é muito mais sofisticada. E é muito interessante, porque é uma coisa que pouca gente nota, que nos 3 primeiros capítulos do Capital, do primeiro volume, lá tem o nome moeda. Bom, e qual é o ponto agora a destacar para a gente fazer então o fecho desse argumento, né? Então tem a mais-valia, tem a questão da moeda, da apropriação do excedente, tem a questão da taxa declinante de lucro. Ele achava que a taxa de lucro ia declinar ao longo do tempo. Não linearmente, mas oscilando, né? E do ponto de vista da demanda efetiva, também achava o seguinte, que a produção não gerava, contrariando a lei de Seck, que dizia, né, que a oferta cria a sua própria demanda. Ele falava que não, poxa, nada disso, né? É aí que entra a tal de demanda efetiva. E uma das crises que ele coloca, ele tem diversas crises sobre as quais ele trabalha, mas uma das crises interessantes é a crise de demanda efetiva. E isso aí se prolonga ao longo da história. Eu não diria que é de 10 em 10 anos que aparecem as crises, não. Eu acho que ele não mecaniza essas coisas, sabe? Ele não mecaniza essas coisas, nem data, não. Mas acha o seguinte, que eventualmente a classe trabalhadora, dada a crise, que vai ser imensa, né? A classe trabalhadora, então a sociedade, vai se apropriar da produção. E daí o socialismo, né? No próximo bloco, Joseph Schumpeter e o grande John Maynard Keynes. Aguarde.